Mas eu quero começar aqui pelo texto que nós trabalhamos também pela manhã, em que o Senhor ele declara que nós somos obras. Nós somos obras das mãos de Deus. Amém? Você crê nisso? Então olha para quem está do teu lado assim, eu e você somos uma obra de Deus. Agora você já parou para pensar qual é o tamanho da obra que você é? Qual é o tamanho da obra que Deus está realizando na sua vida? Deus está construindo um andar ou está construindo um edifício? Deus, ele diz que nós somos chamados para ser uma construção grande, amém? Deus tem uma grande obra, uma grande construção na vida de todas as pessoas. E nós precisamos compreender isso, como que isso acontece. E precisamos então olhar e saber que o nosso Pai, ele banca esta obra, amém? Deus, ele banca a obra da tua vida. Você é uma obra de Deus e muitas vezes você vai pensar que você vai fazer a obra de Deus. Mas nós não fazemos a obra de Deus, é Deus quem faz as nossas obras. É Ele quem faz. E através de nós frutificamos essa obra que Ele está fazendo em nós. Então, na verdade, tudo é Ele que faz, amém? Nós somos meros recipientes de Deus. A Bíblia diz que nós somos chamados para ser vasos de Deus, amém? Falei isso também na semana passada e na ministração aqui que teve no Dia das Mulheres. Quem quiser pode consultar lá no YouTube, no canal da igreja, que estão lá as duas ministrações ali do barro e também ali do vaso. E você vai ver o quanto Deus tem trabalhado pelas nossas vidas, o quanto Ele quer fazer essa construção de forma tremenda. E eu queria mostrar para você a luz da palavra, de que é Deus quem está fazendo a obra, que a obra é dEle, e que se a obra é dEle, Ele banca toda essa obra como? Ele dá tudo que nós necessitamos para que a obra venha ter andamento e ela chegue exatamente ao nível que Ele quer, que ela seja construída da forma de Deus. Então, o Senhor concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, Tu as faz por nós. Então, a obra é de Deus, é Ele quem faz por nós. É Ele. Ele é o dono da obra. E sabendo disso, sabendo que Deus, como um dono da obra, Ele tem todas as ferramentas necessárias para que essa obra aconteça. Ele também tem todos os materiais necessários para que essa obra aconteça na nossa vida. E cada um de nós precisamos de alguns detalhes dessa obra. Cada um de nós. E é muito importante nós lembrarmos que Deus, Ele sempre olha para nós como um pai que ama, amém? Um pai que ama, um pai que cuida do filho. Um pai que olha para o filho e vê o potencial que aquele filho tem, porque ele colocou. Mas muitas vezes você não sabe o potencial, o tipo de obra que Deus já preparou para a tua vida. Então Ele precisa trabalhar cada um de nós, Ele precisa nos levar à correção, Ele precisa nos preparar, nos exortar, Ele precisa que nós venhamos caminhar com Ele, andar com Ele, fala assim, andar com Deus. Ao andar com Deus, em um dado momento Ele vai também nos ensinar a correr com Ele. Depois de estar andando e correndo, nós vamos nos cansar. E Ele vai dizer, filho, agora eu vou te ensinar a repousar em mim, levanta um voo e vem para os meus braços, porque você vai voar comigo. Eu vou mostrar para você um voo panorâmico, para você ver a obra que eu estou fazendo através de você. O quanto você é importante para mim. Por isso, filho, agora vamos voltar, filho. Vamos ajeitar algumas coisas dessa obra que eu estou fazendo. Vamos colocar algumas coisas em ordem. Vamos tirar alguns entulhos, vamos tirar algumas coisas e mudar aquilo que precisa ser mudado na obra. Alguma coisa que foi colocado, que eu não mandei colocar. Algum material de péssima qualidade que entrou e que não foi eu que dei, que precisam ser tirados. Então,
Deus é um Deus de amor e Ele cuida de nós em cada um desses detalhes. E quando o Senhor, Ele prepara os seus discípulos, João agora, o discípulo amado, com aproximadamente 80, 85 anos de idade, ele é levado preso para uma ilha de Patmos. E lá nessa ilha, Deus dá uma revelação para ele de 7 igrejas que estavam próximas àquela ilha. Eram igrejas que estão hoje dentro do contexto de uma nação chamada da Turquia. Na Ásia Menor tem um país hoje chamado Turquia, e que nesse lugar estão inseridas 7 igrejas. E naquele tempo não tinha apenas 7 igrejas. Naquele tempo existia várias igrejas, muito mais do que 7, lá naquela região. E umas eram distantes das outras, algumas 100 quilômetros, outras 20, outras 15, e eram distâncias consideráveis umas das outras, e eles não tinham os transportes que nós temos hoje. Então Deus deu uma visão para João, para ele mandar uma mensagem para cada uma daquelas igrejas que ele iria citar. Então o Senhor citou o nome de cada uma delas. E cada um desses nomes, dessas igrejas, tem um significado. Cada nome em que o Senhor colocou ali para dizer a essas igrejas, como a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia. Cada uma delas tem um significado. Elas representam algo, algum tipo de obra que Deus está fazendo em pessoas. Então, quando você pensar em igreja, não pensa em concreto, não pensa em paredes, pense em pessoas reunidas em algum lugar, amém? Igrejas são pessoas. Então, Deus, naqueles lugares que existiam paredes, reuniam-se pessoas que tinham certas características que eram identificadas como obras de Deus. Então Deus pega através do Espírito, ele leva o apóstolo João para ter uma visão e escrever uma carta para ser enviada para cada uma daquelas igrejas. Porque Deus escolheu detalhadamente essas igrejas, porque elas iriam representar todos os tipos de pessoas que viessem existir em todo o tempo, em todas as épocas. E nós vamos encontrar que hoje existe todos esses tipos de pessoas. Alguns estudiosos, alguns pesquisadores dizem que cada uma dessas igrejas representa uma determinada época da igreja aqui na Terra, e isso é até percebível. Mas eu creio que existe hoje o mesmo tipo de pessoas nesse tempo também, que tem as características e que estão vivendo situações que são pertinentes e idênticas ao que esses tipos de igrejas estavam vivendo. Então eu queria me ater a você, porque são 7 cartas, são vários os textos bíblicos, porém eu quero ser sucinto, não vou esmiuçar todas as coisas para que nós possamos dar aí a continuidade da importância de nós entendermos que somos uma obra de Deus. E precisamos identificar qual carta está servindo para nós, pessoalmente, nos dias de hoje. Que tipo de pessoas nós estamos sendo como igreja aqui na Terra, para que a gente possa se aliar a Deus e entender que para cada uma dessas cartas, Deus fez elogios, fala assim, elogios. Ele também deu uma repreensão e ele deu também uma direção. E ele mostrou também uma promessa. Para algumas igrejas aqui, apenas 2, ele não trouxe nenhum tipo de repreensão, nenhum tipo de reprovação. Ele trouxe elogio e trouxe direção. Ele deu coordenadas para que continuasse por aquele caminho. Apenas 2 igrejas tiveram esse acontecimento. Mas outras igrejas, a maioria, todas elas tiveram repreensões, onde Deus queria corrigi-las para trazê-las de volta para aquilo que ele estava realizando. A primeira dela
é a igreja de Éfeso. Em Apocalipse 2, do versículo 1 ao versículo 7, fala da igreja de Éfeso. Éfeso significa desejável. Fala assim, desejável. Irmãos, a igreja de Éfeso era uma igreja que era desejável porque tudo de bom e bonito tinha naquele lugar. É como hoje. Você vai em um lugar e você vê, tem ar-condicionado, que tudo é lindo, e tudo muito... Ele falou, eu quero casar naquele lugar. Eu quero não sei o que naquele lugar. É algo que impacta, algo que chama atenção. Essa igreja, ela era desejável, mas ela era desejável não por causa das coisas que ela estava fazendo, na verdade agradando a Deus, mas ela era desejável por causa da beleza que ela tinha e também por causa de algumas coisas que ela fazia que agradava a Deus. A igreja de Éfeso era uma igreja que, segundo algumas pesquisas, diz que parece que Timóteo, aquele que foi discípulo de Paulo, parece que ele deveria ser o pastor daquela igreja. E ele tinha um certo cuidado. Então Deus, ele chama aquela igreja, ele faz alguns elogios. Ele diz assim, cadê o texto de Apocalipse? Bota lá Apocalipse 2, do versículo 1, versículo 7. Deus, ele elogia e fala do zelo, do trabalho, da lealdade às doutrinas, e porque eles reprovavam as obras dos nicolaítas. Diz assim, o anjo da igreja de Éfeso escreve essas coisas, diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, olha só, Deus já colocou essa igreja e falou, caramba, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Pulou para o 7º. Já pulou para o final do texto. Vamos lá. Isso. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar. Não pode suportar o quê? E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram o quê? E os achastes, versículo 3. E tem perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o quê? Então Deus olhou assim, olha, vocês até que estão indo bem, mas vocês abandonaram o primeiro amor. O que você entende como primeiro amor? O que é o primeiro amor? O primeiro amor é o encontro que você, quando você se converte, você encontra com o Senhor. E você entende que Ele te criou para ser eterno, viver na eternidade com Ele. E que Ele preparou um novo céu, uma nova terra para cada um daqueles que crerem e receberem o seu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então você fica impactado, a tua vida começa a ter uma visão totalmente diferente que tinha anteriormente. Você começa a vencer o pecado, você se liberta de um monte de coisas que açoitava a tua vida, e você então fica maravilhado, e você fica querendo o Senhor todo dia e toda hora na tua vida. Essa igreja, irmãos, ela perdeu essa alegria. O Senhor disse, olha, eu tenho contra vocês, vocês perderam essa alegria. Vocês até gostam de manter doutrinas, vocês até estão indo por um caminho legal e tudo mais. Olha, e vocês até reprovam as obras dos nicolaítas. Ele vai falar isso, bota o versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-se e volta a praticar das primeiras obras, se não venho a ti e moverei o seu lugar do teu candeeiro, e caso não te arrependas. Versículo 6. Tens contudo o quê? Qual era o favor? Então, irmãos, os nicolaítas eram pessoas que tinham uma certa libertinagem, pessoas que adulteravam e não se arrependiam,
Pessoas que cometiam todo tipo de coisa com seus corpos e achavam que aquilo era tudo normal, porque Deus iria dar um novo corpo ao ressuscitar, receberia um novo corpo. E se você vê nos dias de hoje, tem um monte de nicolaítas ensinando esse tipo de loucura, de um monte de pessoas que foram salvas, mas elas acham que podem fazer o que quiser com seus corpos. Nicolaítas, eles caminhavam por esses ensinos malucos, onde um monte de coisas diziam, nada a ver. Não, Deus sabe, nada a ver. Não, o importante é você ser feliz. Ou seja, não havia verdadeiramente uma sinceridade diante do Senhor. Aquilo que agradava aos ouvidos daquelas pessoas, elas aderiam àquilo e achavam que Deus estava se agradando daquilo. Então o Senhor está dizendo, olha, eu estou até muito satisfeito com vocês, porque vocês não estão aceitando isso. A igreja de Éfeso não aceitava isso. Mas Deus disse para ela, olha, mas você tem um problema. Apesar de vocês não aceitarem isso porque estão vigiando, apesar de vocês estarem alinhados comigo nisso, vocês perderam o primeiro amor. Vocês já não me amam mais como me amavam antes. Vocês já não têm aquelas mesma alegria que vocês tinham antes. Nicolaítas, irmãos, os nicolaítas, eles não conseguiram atacar essa igreja com esse ensino, com esse engano. Mas em outra igreja lá na frente eles conseguiram. Mas mesmo assim, Deus olhou para a igreja de Éfeso e disse para ela, volte para o primeiro amor. Ei, Deus, Ele quer que nós venhamos voltar ao primeiro amor. Porque na repreensão, assim, abandonou o primeiro amor. O mistério da iniquidade começou a atuar no coração e na mente das pessoas, onde elas perderam a alegria da salvação. Muitas pessoas, irmãos, elas na caminhada, Deus começa a operar e fazer uma obra na vida dela, e elas então perdem aquela alegria inicial que tinham. E o Senhor diz, olha, volta, se arrepende, porque eu tenho grandes obras, grandes coisas para você. E Deus então dá um conselho, lembra-te, pois, onde caíste, se arrepende e volta à prática das primeiras obras. O nosso Pai é um Deus de amor. Deus, Ele não olha para os nossos erros como o diabo olha. O diabo olha para os nossos erros para nos acusar, para nos intimidar, amedrontar, para tentar destruir as nossas vidas. Deus olha para o nosso pecado e diz, filho, isso vai te destruir. Filho, vem porque eu vou te tirar disso. É totalmente o contrário. Não tenha medo de Deus, amém? Não tenha medo de Deus. Abra o seu coração para Ele. Tudo que Deus quer é nos chamar a uma restauração. Por isso Ele dá alertas. Ele dá orientações. Tanto que Ele reconheceu, olha, eu tenho a favor de vocês, que vocês estão vigiando nisso, nisso, nisso e nisso. Mas olha, vocês não estão vigiando no primeiro amor. Perderam aquela alegria, perderam aquele entusiasmo, perderam aquela essência que vocês tinham no início. E muitos crentes, muitas pessoas, hoje estão vivendo assim. Já não tem mais aquela mesma alegria. Alguns não perdiam um culto. Tem culto de manhã, pastor, não vai ter um de tarde, não. Alguns não tem culto segunda-feira, não. Podia ter um segundo, um terço, um quarto, um quinto, um sexto. Agora para vir um culto, uma reunião, um encontro, para vir para uma escola, para vir para alguma coisa, já não tem mais aquela... perdeu aquele gás, perdeu aquele entusiasmo, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa tem que ser apresentada ao Senhor. O Senhor diz assim, lembra-te de onde caíste. Ele falando, tem alguma coisa que aconteceu e que você não está tratando. Você perdeu o primeiro amor, você achou que eu parei de cuidar de você. Você não está mais confiando em mim. Irmãos, quando alguém perde o primeiro amor, ele não consulta mais Deus, porque eles acham que sabe de tudo, já está independente. Ele sabe o que Deus diz, mas não pergunta para Deus. Adão e Eva fizeram isso. A serpente colocou algo e eles sabiam o que Deus tinha dito, mas não consultaram a Deus. Tomaram a sua decisão sem consultar o Senhor. Muitas vezes, quando nós perdemos o primeiro amor, nós começamos a agir assim também, independentes. Então o Senhor vem para esta igreja e diz, olha, mas arrepende-se, lembra-te, pois, aonde caíste. E ele diz, eu tenho uma promessa para você. Se você for
vencedor, se você vencer, eu dar-te-ei o alimento da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, como era uma igreja desejável, e Éfeso é sentido desejável, Deus esperava que eles desejassem a quem? A Deus, a um relacionamento com Deus. Mas eles não estavam desejando isso. Eles colocaram outras coisas no lugar de Deus. Deus não era mais o seu primeiro desejo. Deus não tinha mais a prioridade na sua própria vida. Então ele escreve essa carta a essa igreja, e é uma igreja que deveria desejar o Senhor, e ela perdeu esse desejo pelo Senhor. Ela precisa então voltar a louvar a Deus. Quer começar a desejar a Deus? Comece louvando a Deus. Comece a dizer quem Ele é, reconhecer quem Ele é. Depois entre em adoração, se quebranta diante dEle, e você vai começar a ver o quanto você vai desejar a presença dEle mais e mais na tua vida. O quanto você vai desejar que Ele se manifeste através da tua vida. Por isso que Ele diz que Ele tem uma promessa. E a promessa vem ser: dar-lhe-ei o alimento. Eu vou alimentar você. Se você me desejar, eu te alimentarei. Deus quer nos alimentar, amém? Qual é o pai que quer deixar o filho com fome? Qual é o pai? Se Deus quisesse nos deixar com fome, não teria nos alimentado com a vida do seu próprio filho, onde ele disse que seria o pão da vida. Se Deus quisesse que a igreja ficasse com um sentimento de indesejá-lo, Ele não teria dado o pão da vida para alimentá-lo. Ele disse assim: eu vou dar o pão da vida, eu vou alimentar vocês com a árvore da vida. Jesus é a árvore da vida, amém? Então, se você é essa pessoa, você se identifica aqui como alguém que não está mais desejando as coisas do amado em que você diz que ama, Deus tem uma palavra para você: volte aonde, vá lá aonde tudo começou, apresenta para Deus, e Ele vai te alimentar, Ele vai trazer para você o renovo, Ele vai trazer para você verdadeiramente aquilo que precisa. A segunda igreja que eu quero citar é Esmirna, está no versículo 8 ao versículo 11. Esmirna significa, fala assim comigo, cheiro suave. Ficava mais ou menos 20 e poucos quilômetros depois da igreja de Éfeso. Ou seja, uma distância daqui bem para lá de Nova Iguaçu, e vai embora mais um pouquinho, 20 e poucos quilômetros de distância. Então, era uma igreja que tinha como significado, uma igreja que tinha um cheiro suave. Deus, irmão, só tinha elogio para esta igreja. Uma igreja que estava verdadeiramente vivendo um cheiro suave. Então ele diz: ao anjo da igreja de Esmirna, escreve estas coisas e diz: o primeiro e o último que esteve morto tornou a viver. Versículo 9. Conheço. Você pode ler? E diz assim: conheço a tua obra, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Olha só o que Deus está dizendo. O mundo vai dizer que você é rico se você tiver muito dinheiro. Se você tiver uma conta recheada, tiver um monte de coisas, vai dizer: fulano é rico. E se você não tem alguma coisa, você passa e enfrenta luta, dificuldade, e tudo teu é ali contadinho, aquela coisa assim, mas aí aquele é um miserável, é um pobre. O Senhor diz assim: quem disse que você é pobre? O mundo falou que você é pobre. Você é rico. Por quê? Porque você tem um cheiro suave, você é humilde, você recebe a minha palavra, você não é criador de contendas, você é alguém que realmente está cumprindo o propósito a qual eu estabeleci como obra para a tua vida. Você exala o meu perfume. E aí o Senhor diz para eles, versículo 9, é esse mesmo:
Versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, tem um monte de crentes sendo perseguidos assim. Talvez isso aqui não seja a nossa realidade. Talvez nós não estejamos vivendo essa perseguição como no Líbano, na Síria, no Iraque, e em diversos países aí, um monte de crentes. Eu vi um vídeo que eu não tive nem coragem de compartilhar com os irmãos, de tão forte que era o vídeo, onde uma pessoa, porque veio de um culto, veio de um trabalho de oração, e por causa disso, naquele país, as pessoas não aceitavam, não toleram esse tipo de coisa, então eles fizeram uma roda e começaram a bater naquela jovem. A mulher apanhou muito, irmãos. Não sei se alguém viu esse vídeo na internet. Começaram a jogar isso aí pelos WhatsApp. Eu recebi aquilo lá do grupo de pastores de São Paulo, e eu nem quis compartilhar com a igreja, porque eu achei muito forte a cena. Eu não sei, eu mostrei para a pastora? Mostrei? É muito forte. Eles começaram, e alguém vinha correndo, pulava e dava uma pesada no rosto daquela, e começava a sangrar, ela caía no chão. O outro vinha, dava um chute, outro fazia isso, até que um veio, pegou um galão de combustível, algo inflamável, jogou em cima dela, o outro veio com a tocha, e a mulher começou a pegar fogo. E o vídeo, e todo mundo gritando, maravilhado com tudo que estava acontecendo. E quando aquela pessoa não se deu por vencida e satisfeita por aquilo que estava fazendo, ela foi e colocou, outra veio e colocou mais combustível. E o fogo aumentou, e aquela pessoa começou a estourar, e começou a ver a carne estourar. Falei, meu Deus! E ainda filmavam e queriam. Eu falei, Jesus, que coisa terrível, irmão. É muito doloroso é algo assim espantoso você ver aquilo ali. E depois então aquela mulher acabou morrendo. Ela morreu, não aguentou todo aquele incêndio, todo aquele fogo, e todo mundo vibrando e tudo mais. Então, a Bíblia diz, irmãos, que são pessoas assim, que estão vivendo esse tipo de coisa. Ei, essa não é a nossa realidade. Não é a nossa realidade, ela não negou a fé. Ela não negou o nome de Jesus. Por isso o Senhor então diz que há muitas pessoas que hoje estão vivendo assim, tribulações, perseguições. Não é a realidade hoje no Brasil, mas é a realidade de um monte de países vizinhos que estão por aí. Inclusive os nossos vizinhos aqui da Venezuela estão sofrendo, igrejas estão tacando fogo nas igrejas. Estão fazendo um monte de barbaridade e coisas que não estão chegando nem na mídia. Então, nós devemos estar atentos, porque o Senhor diz que há uma promessa também para essas pessoas. E diz, Deus deu o elogio e não houve reprovação. Deus disse para ele, olha, não tenha medo, seja fiel até a morte. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então nós precisamos nos agarrar a isso. E essa então é a igreja de Esmirna, cheiro suave. A terceira igreja é a igreja de Pérgamo, que significa altura. A igreja que tem Pérgamo significa altura, exaltação. Deus tem uma palavra contra esta igreja muito forte. Porque Deus, ele reconheceu alguns elogios feitos ali, viu a luta que eles estavam vivendo, e Deus reconheceu que havia um trono de Satanás naquele lugar. Aquela cidade era envolvida por um monte de coisas que influenciava aquela igreja. Então ele dá um elogio para esta igreja, e ele vai dizer assim, ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve essas coisas. Diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o quê? E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Antipas provavelmente devia ser o pastor dessa igreja. E ele foi colocado dentro de um animal,
um animal feito de metal. E eles colocaram aquele animal no fogo e ele dentro daquele animal, um animal de metal, e colocaram ele lá dentro. Segundo a história, diz que ele foi queimado, torrado dentro daquele animal. Então o Senhor disse, porque era trono, naquele lugar havia um trono de Satanás. Então o Senhor dá alguma palavra para ele, versículo 14. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de quem? Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Irmãos, hoje não é diferente não. Tem muitas pessoas que estão congregando em alguns lugares, estão a serviço do diabo, desviando pessoas com doutrinas e ensinos malucos que desviam as pessoas da presença do Senhor. Balaão era alguém que queria tirar proveito sempre de alguma coisa. Tem muitas pessoas só buscam o Senhor para ganhar alguma coisa. Interessado em alguma coisa. Alguém que só pensa em ganhar alguma coisa. Nunca pensa em perder, só pensa em ganhar. E isso era uma doutrina que vinha de Balaão. Havia ensinamentos que essas pessoas eram conduzidas a esse tipo de coisa. Versículo 15. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina de quem? Então essa igreja, irmãos, ela além de estar enfrentando lá o trono de Satanás, que estava estabelecido ali, onde o sacrifício, o engano era feito ao diabo, e muitos pensavam que estavam fazendo isso ao Senhor. Eram enganados. E da mesma forma, os nicolaítas, ou seja, pessoas que viviam em prostituição, pessoas que tinham um monte de pecados incubados e um monte de coisas não resolvidas, e aí continuavam nessas práticas. E o Senhor diz, olha, eu tenho contra vocês essas coisas, porque vocês estão sustentando essas doutrinas. Além de estar sendo enganado pela doutrina de Balaão, os nicolaítas têm continuado influenciando grande parte. E hoje, irmãos, há muitas pessoas que estão vivendo assim. Pode tudo. Não, Deus não quer que eu seja cauda, Deus diz que eu tenho que ser cabeça. Pessoas que querem tirar proveito de tudo. Tudo em nome de Jesus. Tudo elas vai conquistar, tem que ser em nome de Jesus. Tudo em nome de Jesus. E nem perguntou para o Senhor se eu tenho que ir nessa direção. Porque muitas vezes o Senhor vai dizer, Ele vai orientar e vai dizer assim, vai que é teu. Se o Senhor não colocou isso, mas isso veio da alma e do coração e do desejo do homem pelas doutrinas de Balaão, que busca isso, os seus próprios interesses, independente do que vai ser feito ou de que maneira vai ser feito, muitas vezes nós seremos enganados. Então essa palavra é uma palavra para mostrar de que Deus, Ele quer ser exaltado, Ele tem que estar sentado no trono, Ele que tem que ser exaltado na nossa vida, e as nossas ações, as nossas escolhas têm que exaltar quem? Ao Senhor. Balaão não queria exaltar o Senhor, os nicolaítas também não querem exaltar o Senhor, não estão preocupados em dar testemunhas, tanto que esse pastor foi queimado. Por quê? Porque o Senhor diz que ele era testemunha. Ele era uma testemunha viva da presença do Senhor. Então ele estava funcionando como uma testemunha do Senhor, mas muitos que lá estavam eram totalmente o inverso daquilo que deveria ser. Então é interessante nós olharmos para essa história dessa igreja e entendermos. Versículo 16. Portanto, arrepende-se. E aí o Senhor diz assim, olha, mas ainda não é tarde. Muda o seu procedimento. E se não, venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Versículo 17. Quem tem ouvidos, você pode ler. Ao vencedor, bem, ei, Deus assim, olha, se você exaltar o meu nome, se você for aquele que me exalta, se você é aquele
aquele que me coloca nas alturas, no lugar que eu cresça e que tu... Então, Senhor, que tu cresça e que eu diminua. E que eu venha diminuir. E colocar Deus acima no trono, no lugar em que Deus deve estar. E eu me colocar lá embaixo, aonde eu devo estar. Se eu for por esse caminho, o Senhor está dizendo assim, eu tenho algo para você. Eu vou colocar. E eu achei interessante quando ele diz lá o finalzinho, que ele diz, eu vou... sobre essa pedrinha escrito um nome novo, ou seja, Deus vai colocar o teu nome e só você vai saber. Sabe para quê? Para que ninguém te exalte. Não receba exaltação. Toda honra, toda glória tem que ser dada a quem? Se você é obra de Deus, é Deus quem está fazendo a obra. E se Deus está fazendo a obra através de você, honra, glória, louvor a Ele, amém? Ao cabeça da igreja que é Cristo. Pessoas vão identificar o que você está fazendo, vão ver, vão reconhecer, e isso é bom, porém, diga, é o Senhor quem está fazendo, me dando o privilégio de estar junto com você para que isso aconteça, mas é Ele que está fazendo, porque Ele quer fazer com você também. Que Ele cresça, que eu diminua. Essa igreja foi, o nome dela traz o significado, Pérgamo, exaltação, algo que está nas alturas. Essa igreja foi preparada e recebeu tudo para exaltar o Senhor, mas não estava exaltando o Senhor. Então, querido, eu queria que você pensasse nisso essa noite. Em qual momento em que o diabo tem tentado exaltar você? Em qual momento que ele tem colocado você acima e que você não está enxergando? É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Eu preciso aproveitar as obras que Ele está fazendo na minha vida, na tua vida. Você precisa para que Ele seja exaltado. Que você diga, não fui eu, foi o Senhor quem fez. As pessoas vão agradecer a você porque estão vendo você. Mas você, vamos orar aqui, porque foi Ele, eu quero te apresentar aquele que fez. Amém? Eu quero apresentar aquele que fez. Eu quero mostrar para você que aquele que fez na minha vida quer fazer na tua também. Exalta Ele, porque a igreja que não exalta o Senhor, ela pode ser enganada e pode transformar um trono que seria de Deus num trono de Satanás. E essa igreja, ela estava totalmente aberta a colocar um trono de Satanás, a igreja de Pérgamo. Então, o Senhor vai e diz, né, enquanto a igreja de Éfeso, né, ela não tolerava os nicolaítas, essa igreja de Pérgamo, ela sustentava essa doutrina. E Deus dá um conselho para ela, no versículo 16, arrependa-se, arrependa-se. E Deus faz uma promessa ao vencedor. E vai dizer que eu vou colocar pedrinhas. Darei pedrinhas brancas e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Deus vai dizer assim, guarda isso para você. Não se exalta. Receba o que Deus te deu e se sinta feliz por ter sido usado por Ele. Mas não permita que se construa um trono maligno de adoração a si mesmo. Porque isso é perigoso e Deus o alertou essa igreja nisso. E a próxima igreja, a quarta igreja, a igreja de Tiatira. Tiatira, fala assim, Tiatira significa sacrifício. Então era uma igreja, Tiatira era uma igreja que deveria oferecer sacrifícios ao único Deus verdadeiro, amém? Sacrifício santo, agradável a Deus. E o texto vai dizer, ao anjo da igreja de Tiatira, escreve essas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosa do que as primeiras. Deus olhou assim, olha, eu estou vendo o que você está fazendo. Eu estou vendo que todo o material que eu estou te dando, essa obra está andando.
Está acontecendo um monte de coisa na tua vida. E eu estou vendo que você está cooperando. Você está se alinhando comigo para que essas coisas aconteçam. Mas Deus, Ele tem uma direção também para essa igreja. Olha o que Ele diz para ela. Dá todos os elogios. Versículo seguinte, coloca lá. Tenho, porém, contra ti. O que Deus tinha contra essa igreja? Tolerares que essa mulher, qual é a mulher? Que a si mesma se declara, não somente ensine, olha só, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolo. Então, pessoas que são colocadas e que entram em posições de autoridade que não deveriam entrar. E levam pessoas à operação do erro. E são levadas e levam pessoas para adorarem e sacrificarem coisas a ídolos. Versículo seguinte. Dê-lhe tempo, você pode ler? Então Deus assim, olha, eu estou dando um tempo para você. Para que haja o arrependimento, para que você enxergue, que você se identifique, para que você se apresente para mim e mude o seu procedimento. Versículo 22. Eis que aprosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não... Deus está dizendo assim, olha, eu vou permitir doenças. Eu vou permitir que venham enfermidades. Para quê? Para que saiba que eu sou Deus. Então, ou seja, não é Deus que queria amaldiçoar essas pessoas. Deus está dizendo, eu estou querendo, eu estou alertando para que isso não aconteça. Eu estou chamando a atenção porque vocês estão indo pelo um caminho do engano. Estão trazendo ao invés de bênção, maldição. As escolhas de vocês estão levando vocês por esse caminho. E eu estou querendo resgatar vocês. Deus não queria enviar coisa alguma para essas pessoas. Mas elas estavam trazendo e atraindo sobre elas a ira de Deus. E por causa disso elas iriam sofrer consequências. A menos que elas se arrependessem daquilo que estavam fazendo. Versículo 23. Matarei o quê? E todas então, irmãos, a gente vê quantas pessoas estão que gemem, e algumas delas estão vivendo situações em que Deus está mostrando o que é. Deus está mostrando o que é. E nós estamos vivendo um tempo em que muitas coisas a gente fica assim, meu Deus, é assustador. Claro que nem as coisas estão diretamente ligadas a aquilo, mas tudo aquilo que estiver sendo colocado e que Deus está mostrando o que é, tem que ser apresentado para Ele. Tem coisas que Deus não deu como material para a obra que Ele está realizando na nossa vida. Tem coisas que foi o diabo que deu e nós estamos trazendo para a obra de Deus. Estamos sacrificando e colocando como sacrifício algo que Deus não nos deu para sacrificar. Então Ele dá um conselho no versículo, vamos lá, 24. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, e tanto quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. 25. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Então ele dá uma orientação firme com relação a isso. Versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Deus quer chamar essa igreja, e quando Ele deu essa igreja para sacrifício, quando nós apresentamos ao Senhor um sacrifício santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional,
Ou seja, é um culto com entendimento, é um culto espiritual, fruto de uma revelação entendida na palavra de Deus em que nós oferecemos ao Senhor. Não é servir ao Senhor sem saber por que estamos servindo. Ei, quando você entrega e oferece algo ao Senhor, tudo que Ele quer é que você saiba o que você está fazendo, para que você não seja enganado. Muitas vezes pessoas fazem as coisas porque os outros fazem. Não faça as coisas porque os outros fazem. Deus, Ele quer que você faça, porque Ele quer mostrar para você o que você tem que fazer. E não é para que você seja um papagaio. Não é que você venha ficar repetindo o que o outro repete. Não, é Deus quem, se Deus falou, você pode repetir. Se você vai falar aquilo que o outro falou, mas foi porque que Deus está falando, é uma coisa. Mas se você vai falar aquilo que o outro está falando, e você não sabe se Deus está falando aquilo, você está imitando o homem. E Deus, Ele não quer que nós venhamos agir exatamente dessa forma. Versículo 27. E com o cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. 28. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. 29. Quem tem ouvidos? Então o Senhor vai e diz para essa igreja, Ele diz que deve conservar o que tem, e diz que vai dar para essa igreja, se ela se consertando diante dele, vai dar nações. Por quê? Porque deu a ela sacrifício. Ela teve a oportunidade de mostrar um sacrifício, conquistar nações. Jesus é o sacrifício vivo que desceu do céu, amém? Jesus é o sacrifício que todas as nações precisavam. E como essa igreja, ela significa uma igreja Tiatira, uma igreja de sacrifício, nós devemos nos sacrificar para negar a nós mesmos e seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o sacrifício agradável a Deus, amém? Foi Ele o sacrifício aceitável, Ele foi o Cordeiro Pascual, o sacrifício perfeito que desceu do céu. E se nós temos esse sacrifício para apresentar ao nosso Pai, nós não temos outro sacrifício para apresentar, a não ser esse. Jesus já fez o nosso sacrifício, aquele que nós não poderíamos fazer e não teríamos nem como fazer, mas Ele já fez por nós. Então nós entramos na presença do Senhor e nos apresentamos Ele com esse sacrifício sagrado ao Senhor. Então essa é a quarta igreja. A quinta igreja, igreja de Sardes, fala assim, Sardes. Então essa igreja, irmãos, ela tem um significado de cântico de alegria, uma igreja que cantava com alegria. A igreja de Sardes, ela tem muito poucos elogios. O Senhor diz, a partir do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4, Deus diz que essa igreja é morta. Alguém que deveria ser alegre. Ei, esse tipo de pessoas. Ei, tem um monte de pessoas assim, irmãos. Um monte de pessoas que lá fora tem uma alegria tremenda. Quando entram no momento de louvar a Deus, no momento de expressar para Deus, não tem alegria. No momento de adorar Deus, não demonstra alegria. Demonstra alegria se o time lá, o clube de futebol foi campeão, ou ele nem foi campeão, só porque ele fez um gol. Vira cambalhota, uma alegria tremenda. Mas não tem coragem de expressar uma alegria com aquilo que o Senhor faz na sua vida. Ou seja, pessoas que são levantadas para ter alegria. O Senhor então dá uma exortação e diz ao anjo da igreja de Sardes, escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás alguém morto, irmão. Alguém sem expressão, alguém sem calor. Um morto é gelado. Alguém que está extremamente gelado diante do Senhor. A Bíblia diz que nós temos que ser brasas vivas, amém? Brasa é quente, algo que ferve em nós, para que venha aquecer o ambiente. Uma pessoa alegre,
alegria tem a ver com uma escolha, uma decisão. Você escolhe ser alegre ou não, porque independe dos teus pensamentos, do teu sentimento, você pode expressar alegria, basta você decidir. Então essa igreja, a igreja de Sardes, ela foi citadas aqui, escolhida para identificar tipo de pessoas que deveriam expressar muita alegria e não têm conseguido expressar essa alegria. Então o Senhor faz um elogio também para essa igreja. Coloca lá o versículo seguinte: ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de meu Deus. Então ele dá aquela correção e chama a atenção da igreja para dizer: olha, ainda tem gente que está quase morrendo. Quase morrendo. Acorda eles, coloca, derrama alegria, porque eles precisam cumprir o propósito. Eu criei você para ser alegre na minha presença. Versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-se, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, se não vigiar, porque perdeu a alegria, não consegue se conectar com aquilo que Deus está fazendo. Versículo 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. Nem todos estavam mortos, viu? Versículo 5. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Interessante que ele diz: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Por que muitas pessoas acham que uma vez salvo, salvo para sempre? Tem muitas pessoas que apresentam um monte de textos bíblicos para dizer uma vez salvo, salvo para frente, porque entendem salvação de uma forma meio complicada. Salvação não é meramente um ato em que Deus dá algo chamado graça, que é algo de graça para nós, um sacrifício que Ele não cobra nada, um sacrifício grátis. Não, salvação é algo muito maior. Salvação é Deus nos dá uma nova natureza. E quem é salvo tem que manifestar essa nova natureza. Eu posso dar alguma coisa nova para você e você nunca usar. Você pode receber algo novo e nunca usar e até esquecer que tinha aquilo novo. Se você recebeu algo novo de Deus, que é a salvação, te dando uma nova natureza, e você nunca usou, você corre um sério risco de ser morto, alguém morto, vai continuar vivendo com a nova natureza. Ou seja, não colocou vida naquela natureza nova que Ele te deu. E consequentemente, você vai ser alguém como um morto vivo. Crente que está salvo, crente que está diante do Senhor e na verdade não está, meramente está religioso porque pegou aquilo que Deus te deu e guardou e enterrou. E eu lembro de Jesus quando Ele fala lá dos talentos em que Ele deu às pessoas. E que Ele deu uma quantia para cada pessoa. E que Ele deu Ele ficou com medo, Ele guardou. E o Senhor disse: servo mau e infiel, imprestável. Então eu vejo que quando nós recebemos a salvação, nós precisamos fazer uso dela, porque a salvação é dinâmica diante do Senhor. Então essa igreja recebe essa direção de Deus. Versículo 6. Você pode ler? Então Deus também dá uma promessa para essa igreja. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum o meu Pai apagará, né? De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. E aí o Senhor dá essa declaração. Agora a sexta igreja, irmãos, é a igreja de Filadélfia. Fala assim: Filadélfia significa amor fraterno. Essa igreja era uma igreja que Deus não tinha repreensão para ela. Não tinha reprovação para essa igreja. Deus, Ele olhava para essa igreja
e ele via algo muito fraterno. E Deus diz, né, que tinha algo muito especial nessa igreja. Diz assim: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve essas coisas. Diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e que ninguém fechará, e que fecha e que ninguém... Então, esse é o Deus Todo-Poderoso. Versículo 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti o quê? Eis que tenho posto diante de ti o quê? Que porta é essa? É a porta que Deus vai citar na última igreja. E na última igreja, na igreja de Laodiceia, ele vai dizer assim: eis que estou à porta. Ou seja, a porta está fechada para a igreja, a próxima igreja que é de Laodiceia. Mas para essa igreja tinha comunhão com Deus, amém? Essas pessoas tinham comunhão com Deus, a porta estava aberta. O Senhor disse assim: eis que tenho colocado uma porta aberta e que ninguém pode fechar. Então ele declara: olha, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ei! Essa igreja era uma igreja fraterna, uma igreja que vivia o amor de Deus, independente de circunstância. Por isso ninguém podia fechar a porta. O diabo, irmãos, ele faz tudo para fechar a porta que Deus abriu. A porta que ele abriu para que você acesse a ele. Para que você entre no quarto e coloque lá com ele o seu joelho. Para interagir com ele. A porta que Deus abriu para um relacionamento profundo. Para apresentar a obra que ele começou a realizar na tua vida. Ninguém pode fechar. O diabo tenta de todas as formas. Mas ninguém pode fechar. Só você pode fechar essa porta. Então o Senhor diz: olha, essa igreja, Deus enche ela de elogio. E diz: olha, eu sei que você não tem muita força, mas sabe quem mantém essa porta aberta? Sou eu. Sou eu que mantenho essa porta aberta. O teu relacionamento com Deus é fundamental. Você precisa entender que essas cartas não foram escritas simplesmente para aquele povo naquele tempo, mas para todas as gerações que viriam. Todos aqueles que se convertessem ao Evangelho e se tornassem igreja de Jesus Cristo. Versículo 9. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. São pessoas simples, pessoas amáveis, pessoas que se relacionam com Deus, pessoas que trazem verdadeiramente um testemunho vivo da presença de Deus nos relacionamentos. Versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então diz assim: olha, você não vai ficar gemendo nessa terra, eu vou te recolher. Eu vejo, irmãos, a Filadélfia, a igreja que Deus vai arrebatar. É a igreja que o Senhor vai tomar para si. Versículo 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Fala assim: ninguém toma a minha coroa. E como a ideia de coroa aqui, como o Senhor nos disse pela manhã, há uma promessa de Deus. E Deus mostra aqui qual é a coroa. Quando nós ganhamos pessoas para Jesus, a Bíblia diz que aquelas pessoas se tornam a nossa coroa. Paulo declarou isso. As pessoas, Paulo na sua carta, ele diz: olha, vocês, eu estou maravilhado com o que Deus está fazendo na vida de vocês, e vocês são para mim a minha coroa. Ei! Quando você aceita os desafios de Deus, quando você tem um amor fraterno, você quer levar esse amor aos outros. E logo você, ao ser uma obra de Deus, para anunciar o Evangelho a outros, para que se tornem também uma obra de Deus e encontrem a obra que Deus tem para realizar na vida deles, aquelas pessoas se tornam a tua coroa. É isso que Deus está transmitindo para nós como igreja. Há uma coroa, há muitas coroas. Quantas coroas? Eu falei aqui pela manhã.
Você pode ver quando alguém morre e alguém quer homenagear aquela pessoa, o que, que ela manda para aquela pessoa? Uma coroa. Mas não é essa coroa, mas é o desejo que Deus tem, e Ele está expressando isso como coroa, como algo que vai adornar. E a coroa tem palavras, a coroa tem enfeite, tem flores, exala um perfume, porque dentro do enterro, geralmente, se ficar por muito tempo, começa a exalar um mau cheiro. Então a ideia é que as flores venham para tirar o mau perfume e para trazer um bom cheiro. Então, Deus, Ele tem para nós uma coroa, e coroas são pessoas que nós vamos ganhar, são tesouros do céu, amém? Versículo 12, ao vencedor, falo-ei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade, do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Versículo 13. Quem tem ouvido? Então, essa igreja, termina aqui, a última igreja, a igreja de Laodiceia. Laodiceia significa, é um nome interessante, que são duas palavras gregas que vão apresentar Lau e Diceia, que tem o nome de pessoas leigas, comum, né? Ou no geral, pessoas comuns que dizem, quem sabe sou eu. Então a ideia de Laodiceia é pessoas que se tornam independentes e pessoas que acham que já tem tudo, que são ricas, que são tudo. Então Deus tem uma palavra muito pesada para esta igreja, e nós encontramos muitas pessoas dentro dessa igreja, estabelecido dentro dessa igreja. Versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve estas coisas, diz o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Você pode ler? Conheço. Para aí, irmãos. Se você olhar no YouTube, você vai encontrar pessoas que foram visitar cada uma dessas igrejas. E uma das igrejas que mais me chamou a atenção foi o lugar aonde estava essa igreja. Laodiceia é um lugar muito lindo. Eu estava vendo, eu tenho até um vídeo gravado, mas não coloquei porque ele é extenso. Mas imagina agora uma montanha, aquele monte de uma rocha atrás da outra, tudo branquinha. Irmãos, tudo branquinho. Parece, aí tu pensa, e é neve? Tu olhar de longe pensa que é neve. Mas não é neve. A rocha é branca. E daquelas rochas descem águas. E aí criam-se alguns bolsões d'águas. E aquelas águas são águas minerais, são águas que são medicinais, são águas ricas. E elas têm alguns componentes que tem naquela água, e elas são quentes. Elas vêm assim meio quente. E muitas pessoas, quando vão na Turquia, elas não deixam de passar naquele lugar. É o lugar principal. É o ponto turístico mais importante da Turquia. Então, quando as pessoas fazem viagens e elas querem conhecer, né, os restos, os escombros que existem de cada uma dessas igrejas, porque existem todos eles, né? Foram escavações, então alguns viraram praças fechadas para que as pessoas visitem. Quando chegam nesse lugar aqui, eles vão mostrar a igreja a igreja de Laodiceia. Era muito linda, eram colunas, coisas muito bonitas, toda ela roída, tudo em pedaços, só ficou algumas coisinhas lá que sobrou, mas o lugar era uma coisa tremenda. Então eles se achavam ricos, abastados, achavam que tinham tudo. E olha o que diz o texto. E Deus lhe diz então que eles não eram nem frio nem quente. Porque se fosse frio, seria melhor do que ser morno. Eles eram morno. E eles estavam num lugar que tinha uma fonte que era quente, mas eles eram frio. Vamos lá. Versículo 16. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de quê? Deus, ele está assim, causando mal ao Senhor.
causando mal, Senhor. E eu vejo, irmãos, que há muitas pessoas que estão inseridas dentro dessa realidade, pessoas que o Senhor está olhando para elas e assim, já viu aquele pai decepcionado com a obra que está acontecendo na vida daquele filho, que a obra ele não identifica como obra dele. E ele então, ele vai dizer no versículo 17, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Pessoas, irmãos, há muitas pessoas que elas identificam e elas acham que Deus está na vida delas, porque ela bota a mão no carro e diz que é em nome de Jesus, e aquele carro vem para ela. Porque elas ganham muitas coisas, estão ricas, abastadas de um monte de coisa, e elas então acham e imaginam que isso é um sinal de que Deus está provando. Ei, não estou dizendo aqui que todas as pessoas que estão abastadas, que elas estão inseridas nisso aí. Mas quando as pessoas usam somente esse parâmetro para identificar a mão de Deus na vida delas, elas estão enganadas. Por isso que há muitas pessoas que elas não têm comprometimento nenhum com o Senhor. Nenhum. Elas se envolvem com as coisas de Deus, mas não são comprometidas com o Senhor. Então elas crescem e se elas estiverem conseguindo matéria aqui na terra, conseguir muito ouro, muita prata, e elas não dependerem, não precisar de ninguém, só podendo dar para um e para o outro, elas acham que é Deus, elas são de Deus, elas estão aprovadas por Deus e os outros não estão. E há muitos ensinos assim. Há muitos loucos ensinando esse tipo de coisa, como se Deus estivesse dentro desse pensamento. Então diz isso, olha, vocês são miseráveis, vocês são infelizes, vocês são miseráveis, vocês são pobres, vocês são cegos, vocês estão nus e não sabem. Então há uma repreensão muito forte para esse conceito. Versículo 18. Aconselho-te de mim que compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Irmãos, e essa ideia de colírio, porque aquelas águas, naqueles lugares tiraram substância, que tinha o melhor colírio de todos os lugares. Ou seja, eles tinham tudo. Eles tinham tudo. Mas na verdade não tinham nada. Irmãos, tem muitas pessoas que recebem tantas coisas de Deus, mas não sabe usufruir, não sabe honrar, não sabe glorificar o Senhor, não sabe ser verdadeiramente o instrumento de Deus. Então o Senhor vai e chama atenção, faz essa reprovação a essa igreja. No versículo 19. Eu repreendo e discipulo a quantos? Então Deus assim, olha, eu amo vocês. Eu amo. Eu estou repreendendo, estou querendo discipular vocês, porque eu amo cada um. Eu quero disciplinar vocês, porque eu amo cada um de vocês. Ser, pois, zeloso e arrepende-se. Fala assim, zeloso e arrepende-se. Irmãos, ser zeloso é valorizar, cuidar da palavra e da riqueza que Deus tem dado a cada um de nós. Deus tem dado nesse tempo tantas palavras, tantas mensagens, tantas coisas tremendas têm vindo sobre os nossos dias de hoje. Nós somos verdadeiramente maravilhados com tanta informação que o Senhor tem trazido para nós, com tanta iluminação do Espírito, tanto conhecimento sendo oferecido. E aí nós precisamos zelar por isso, amém? Zelar por isso são coisas preciosas de Deus. Versículo 19, 20. E ele dá uma palavra para nós, você pode ler? Entrarei. Deus falou isso para uma igreja, pessoas que frequentavam, pessoas que estavam se relacionando ali com a palavra, que estavam achando que eram ricos, que estavam bem, e que na verdade a porta estava fechada, ao contrário da igreja anterior. Deus disse que a porta que ele abriu ninguém podia fechar. E ele disse assim, eis que coloquei uma porta aberta para vocês, mas essa porta desta igreja está fechada. Então nós precisamos olhar e entender que, olha, tudo que Deus quer é que a gente abra a porta, porque nesse tempo, nesse dia, Deus está batendo a nossa porta, amém?
Se a tua porta está fechada, abra correndo, ouça o batida de Deus, porque Ele quer nos levar a uma correção. Deus não quer nos castigar, Deus não quer nos açoitar, Deus não quer nos mandar para o inferno. Deus quer nos salvar, Deus quer nos libertar, nos curar, Deus quer nos trazer de volta para um relacionamento profundo com Ele. É por isso que Ele disse para esta igreja, versículo 21. Ao vencedor dar-te-ei, sentar-lhe-ei, sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Deus está dizendo assim, Jesus está falando, olha, vocês vão sentar comigo no trono. Mas é preciso que vocês enxerguem que a minha riqueza não é essa riqueza que o mundo está oferecendo. Ainda que você venha usufruir dela, ela não pode dominar o seu coração. Você tem que estar sempre prostrado diante do Senhor e entendendo que é Deus quem está fazendo a obra. E toda a obra que Ele está fazendo, o dono é Ele. A Ele deve ser dada a honra, a Ele deve ser dada a glória. E quando você deixar de ser dependente dEle, porque essa igreja teve um problema, essas pessoas deixam de depender de Deus. Agora passam a depender daquilo que elas acham, daquilo que elas conquistaram. Tudo que conquistaram. Ah, não preciso mais de Deus, agora dependo de mim. Eu dependo, é daquilo que está na minha conta. É disso que eu dependo. Deus diz assim, olha, não pare de depender de mim. Quando nós paramos de depender de Deus, nós fechamos a porta. A porta que Ele abriu, nós fechamos. E aí nós pensamos que o Senhor está do lado de dentro e o Senhor está do lado de fora, porque se eu não preciso mais dEle. O texto diz que essas pessoas não precisavam mais de coisa alguma. Se você acha que não precisa mais de nada de Deus na tua vida, não precisa mais de uma palavra, não precisa mais de um crescimento, talvez você precise desse momento também refletir o que Deus quer. Porque a obra que Ele começou, Ele há de completar. E para encerrar, no capítulo 26 aqui, no versículo 1 e 2. Ele diz, naquele dia, na terra de Judá, se cantará esta música, temos uma cidade forte. Ele colocou para nossa salvação muros e trincheiras, muros e antimuros. Versículo 2, abrir as portas para que uma nação justa entre, a qual preserva a fidelidade. Ou seja, pessoas que receberam a salvação vão preservar, vão se manter fiel. Pessoas que foram justificadas diante do Senhor. Feche os seus olhos.